prazer mais uma vez ter você aqui no nosso Otimizando, aqui na nossa Fink TV, canal 25 da NET, 525 da Claro TV. E claro, gente, que eu vou mais uma vez pedir pra vocês, compartilha com todo mundo, isso é conteúdo, isso é informação, isso é coisa boa pra você tomar suas decisões. Então, pra quem ainda não me segue, @PriBustamante e @canal Fink TV. Vem com a gente que hoje o assunto tá quentíssimo, ramo imobiliário. Você tem vontade de investir? Você quer saber um pouco mais? Eu tô com um convidado super querido, que é um amigo, o Bruno do Primeira Porta. Bruno, fala um pouquinho de você. O Bruno, ele é sócio-diretor do Primeira Porta, que é uma imobiliária aqui em São José dos Campos, e aí com muitos projetos pra voar. Fala um pouquinho de você pra gente do Primeira Porta. Legal, eu sou o Bruno, eu tenho 29 anos, comecei no mercado aos 19 anos, eu trabalhei acho que nas maiores aqui de São José dos Campos, né? Tive uma pequena experiência em São Paulo e todo esse tempo trabalhando no mercado eu vi aonde o mercado iria, para onde ele iria chegar. Então a gente acompanhou aí, quando a gente fala de corretor de imóveis, a gente imagina aquele tiozinho sentado, tomando um cafezinho, fumando um cigarro, lendo jornal na porta. Aquela coisa antiga, né? Aquela coisa bem antiga. E hoje é diferente, ainda mais no cenário que a gente vive, né? A gente sente que as coisas precisam se digitalizar cada vez mais. Precisa estar atualizando o tempo inteiro. E aí a principal ideia que eu tenho com a Primeira Porta é fazer isso, é levar um atendimento personalizado para o cliente, às vezes sem mesmo ter a necessidade dele estar no imóvel. Ele pode ver um vídeo que a gente produz, ele pode ver boas fotos dos imóveis. E isso, né? É muito legal, porque ele tem a chance de, sem se deslocar, conhecer e andar por dentro desse imóvel, né? Exatamente. E aí, com o atual cenário que a gente tem hoje, de repente o cliente não ter a disponibilidade, a disposição de ir até o imóvel, a gente leva ele para dentro do imóvel com meios tecnológicos, né? Isso que é muito legal, porque assim, todas as parcerias que a gente forma com pessoas que têm a mesma visão e o mesmo foco de visão que a gente. E a gente sabe que hoje as pessoas, ela não tem muito tempo. Sim. Ela não tem tempo de ficar indo até o local, ela não tem tempo de ficar vindo e rodando aí, procurando coisas. E fora que esse conceito, o nome Primeira Porta, né? Isso é muito legal, é rápido, é jogo rápido. Ó, na primeira porta você vai se encontrar, você pode se encontrar aí, né? A gente pensou em um nome que não necessariamente tivesse, não tem a necessidade de a gente pensar, ali Primeira Porta, o que será que é? Ele já tem a noção que é sobre imóvel, entendeu? Uhum. Antes de pensar em imóveis, imobiliária, a gente tenta desconectar um pouco, porque com toda essa atualização, às vezes o cliente ele não quer tanto corretor enchendo o saco dele. E aí, Primeira Porta é ali que eu vou ver, é ali que eu vou procurar. Já vou bater ali, já vou achar. Já vou bater ali, já vou resolver. A Primeira Porta no sentido de que bateu ali, ele não precisa ir para uma segunda. A primeira já vai resolver o problema dele. E é isso aí. Agora fala um pouquinho pra gente, Bruno, sobre o cenário, né? A gente ouve muito que as pessoas querem investir. Tem muita gente que a gente conhece que quer investir Sim. no segmento, no ramo imobiliário, quer investir em imóveis, em terrenos. Como que tá? Como que você tá sentindo esse cenário aí pros próximos tempos, pros próximos meses? A gente começa pegando aí pelos últimos anos, né? A gente pega taxa de juros, questão de financiamento. Hoje em dia a gente tem uma taxa de juros muito baixa e então isso acelera com que as pessoas comecem a buscar mais imóveis. Por exemplo, se a gente pegar em 2015, 16 até 17 mais ou menos, uma pessoa que tinha um investimento de 300 mil na poupança, ela tinha um rendimento aí de mais ou menos R$2.000. Ela conseguia pagar um aluguel de uns R$1.500 e ainda sobrava 500 para ela. Então já valia a pena isso, ali, já né? valia a pena. Agora se a gente pega hoje com a taxa Selic lá embaixo e as condições de financiamento mais facilitadas, a pessoa que tinha 300 mil está rendendo 400, 500 reais na poupança por mês. Não, o melhor investir e aí se ela vai pagar um aluguel, ela ainda tem que ter uma renda além do investimento que ela tem para conseguir pagar aluguel. E se você pensar no imóvel de 300 mil reais hoje, é só um exemplo de valores, Sim. ela vai pagar 1.800 de aluguel, então o rendimento não é suficiente, então faz muito mais sentido para ela investir esse dinheiro que estava parado comprando um imóvel. Eu nunca vi, assim, nesses 10 anos, um imóvel desvalorizar. Sim. O dinheiro dela só vai crescer. É um investimento ótimo, sempre foi. E agora, até com essas informações, a gente percebe que é bem melhor do que você fazer um investimento. Isso assim, tanto para um imóvel pequeno, Minha Casa Minha Vida, um imóvel de médio, quanto para um imóvel de alto padrão, né? A única coisa que muda é o tanto de aporte que a pessoa vai fazer. O retorno é garantido em qualquer classe, desde o Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão. Então, para quem tá querendo investir, para quem tem uma graninha aí guardada ou recebeu, enfim,
o ramo imobiliário é uma boa pedida para esse tempo. Sim, sim, e ainda mais no seguinte cenário, a gente está vivendo uma época de pandemia. Sim. As pessoas que estão presas num imóvel de 2 dormitórios, elas querem ir para um de 3. Quem está no de 3 quer ir para um imóvel de 4 dormitórios. A gente percebeu, isso é muito legal você tocar nesse assunto, porque a gente percebeu que como as pessoas ficaram mais tempo em casa, perceberam que, eu acho que eu tô com pouco espaço aqui. Sim, que enquanto sim. todo mundo tava indo, migrando para um imóvel menor, porque ficava muito tempo fora trabalhando, começou a acontecer o sentido inverso. Ficou mais tempo em casa e começou a perceber que não tinha tanto espaço quanto achava que tinha. E assim, não só em questão de quartos, em questão de ter um quintal maior, ter uma varanda maior, ter um dormitório a mais para se transformar em home office. Tem diversos clientes que eu tenho atendido que depois que acabar o cenário de pandemia, a empresa já falou, não, você vai continuar trabalhando em casa. Por quê? É revolução, é tudo novo. Talvez seja um mal necessário, assim, tirando a questão sanitária, mas Sim. toda vez que acontece algo, pandemia, crise, tudo pra muda. dentro de casa Sim, que você tem que correr. sim, pra então dentro você de precisa casa. ter um lugar confortável onde você consiga manter a sua família ali. Então, isso é um bom investimento, porque você não vai perder naquilo. Com certeza. Gente, mais conteúdo do que isso é impossível. Se você estiver procurando um imóvel, se estiver procurando um terreno, no Primeira Porta. Procura o Bruninho, nós vamos deixar os contatos dele aqui. E, gente, vem com a gente. Eu acho que não tem nada melhor agora do que você buscar conteúdo, mandar informação para as pessoas para que a gente tome decisões assertivas. Eu acho que esse é o momento, né, Bruno? Com certeza. Quer deixar mais um recado pro pessoal? Vocês podem me seguir nas redes sociais, @91 Bruno Souza. Eu deixo para vocês alguns vídeos lá de apresentação de imóveis. @Primeira Porta também. Acho que é muito importante, além de anúncios, a gente solta muito conteúdo, tem muito a ver com o programa Otimizando. Então, assim, tem conteúdo sobre arquitetura, tem conteúdo sobre mercado econômico, tem conteúdo sobre decoração, tem tudo, além dos próprios imóveis que a gente já comercializa. Então vem, não se esqueçam, segue nas redes sociais, manda pra todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Já quero deixa pro próximo programa, que a gente vai falar sobre arquitetura, qual a importância de um projeto arquitetônico. Gente, domingo que vem, não perde essa, vem com a gente que no caminho eu te explico. Obrigada! Gente, finalizando esse quadro, não posso deixar de pedir pra você nos seguir, segue nas nossas redes sociais, @canal TIM TV e @Primos Tamanho Oficial. E lógico, a minha poderosíssima aqui, sem falar, gente, esse quadro na Rota da Música com Leandro Salgado tá incrível, eu sei que vocês sabem, e olha aqui, quem me veste? A poderosa, a moda plus size. Aqui eu trabalho com look pra todas as ocasiões. Então, gente, vem. Ela vai saber te vestir dos pés à cabeça e te falar pra onde você pode ir assim. No caminho, eu te explico.